Porque a humanidade, através do progresso técnico e científico, não alcançou a sua maioridade, e sim sucumbiu a um estado de barbárie? É essa a pergunta que Theodor Adorno e Max Horkheimer se propõem a responder em seu trabalho sobre a crítica da razão iluminista, que talvez você já tenha ouvido chamar pelo nome de dialética do esclarecimento. E lá eles debatem a razão instrumental, e esse é o tema do vídeo de hoje. Horkheimer escreve O Eclipse da Razão em 1946 e no ano seguinte ele publica a Dialética do Esclarecimento, também conhecido como Dialética do Iluminismo, junto com seu amigo e o colaborador de pesquisa Theodor Adorno. O mundo ele tinha acabado de passar por uma guerra e talvez você já tenha ouvido falar a respeito, né? Nazismo, Hitler, campos de concentração, milhões de mortos, bomba atômica. Com essa obra, o propósito tá no próprio título, ele já demonstra que eles estão fazendo aí nenhuma defesa da razão ou do iluminismo. Até porque a dialética, ela significa algo que é debatido, que é repensado. Em teoria, ela é uma ideia que ela é analisada à exaustão e superada por uma nova ideia. Então, só pelo nome que Adorno e Horkheimer eles deram ao seu livro, já dá pra gente ir pensando o que eles estão superando o iluminismo. Mas então, o que isso quer dizer? Basta nós olharmos para a realidade que esses pensadores eles viviam. O Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt, que vai se desenvolver lá nos anos de 1920 e 30, mas que hoje nós conhecemos como Escola de Frankfurt, ela reunia aí muitos pesquisadores de várias formações diferentes. Muitos deles, eles eram judeus e marxistas. E se não bastasse eles serem aí um alvo dos nazistas por serem judeus, vale a gente lembrar que antes mesmo do Hitler ele sair mandando os judeus para os campos de concentração, um dos primeiros grupos a ser perseguido foram os intelectuais e os políticos, principalmente os que tinham aí uma orientação comunista e marxista. Adorno e Horkheimer aí, eles conseguiram fugir a tempo, mas Walter Benjamin, que era um outro pesquisador do Instituto, ele infelizmente não teve a mesma sorte e ele acabou morrendo numa tentativa de fuga. Então, exilados, os intelectuais de Frankfurt, que viram a ideologia fascista e nazista se propagar principalmente pelo uso massivo dos meios de comunicação, eles perceberam também como a guerra ela foi capaz aí de congregar tantas tecnologias e saberes. E não demorou para que o Adorno e o Horkheimer eles percebessem que toda a fé na ideia iluminista, de que a razão libertaria a humanidade e de que a civilização ela alcançaria o seu ápice da evolução e os seres humanos eles teriam a sua autonomia e que todos os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, eles se concretizariam em uma bela época? Bom, tudo isso foi pelo ralo, com a Primeira Guerra Mundial, que foi aí de 1914 até 1918. E então, logo em seguida, veio a crise econômica, que mostra como o capitalismo, em sua forma de liberalismo econômico e político, ele também não era aí a melhor forma de se gerir a economia. Então surgiram os regimes totalitários ditatoriais, que eles crescem por todos os lados, ainda que muitos deles fingissem não ser ditaduras. Então mais uma guerra surge, a Segunda Guerra Mundial, e ela é ainda pior que a anterior. E essa guerra, ela serve para mostrar o quanto a razão, a ciência, o conhecimento, ele pode ser usado para destruição, para maldade. É só você lembrar aí da destruição das bombas atômicas, ou então das tecnologias de extermínio em massa dos campos de concentração.
ou até mesmo dos testes feitos com judeus e outros prisioneiros de guerra aí pelos nazistas. Enfim, Adorno e Horkheimer, eles perceberam com tudo isso uma completa autodestruição da razão. A razão iluminista, ela torna-se um instrumento para produzir a inversão daquilo que ela se propôs lá no início. O conhecimento que ele deveria iluminar, emancipar e libertar a humanidade, ele havia levado a uma perda da autonomia do indivíduo. Eles chegaram à conclusão de que nós vivemos na eterna contradição entre produtividade e destruição, dominação e progresso, prazer e infelicidade. Então, esse contexto que leva os autores a elaborarem sua crítica à razão instrumental, ele faz com que eles levem a descobrir por que a humanidade, em vez de entrar em um estado de verdadeiro desenvolvimento humano, está se afundando em uma nova espécie de barbárie. A razão instrumental está relacionada com a ideia de utilitarismo, o meio como fim. É um processo em que a razão, o conhecimento, a ciência torna-se totalmente operacionalizada para atingir uma finalidade, cumprir um objetivo, gerar lucro para alguém. Em uma sociedade desigual, dividida em classes e partidos, já dá para você imaginar quais são os interesses que essa razão opera e para onde vão esses lucros, não é mesmo? Então, portanto, o projeto iluminista e a crença da humanidade na razão do século XVII, XVIII e XIX falharam, certo? Mas um novo fenômeno social e cultural se agiganta no século XX, a indústria cultural. E nada mais prático para observarmos o uso da razão instrumental do que a indústria cultural. Então, com isso, nós podemos aí listar algumas características que a razão instrumental possui nesse contexto, em que ela opera em favor da indústria cultural. O primeiro deles, e o mais evidente aí que a gente pode pensar, é a questão da padronização e o baixo nível formal e de conteúdo. Então aí não é à toa, né, que nós vemos os mesmos enredos, as mesmas histórias de sempre, tão parecidas nas novelas, nos filmes, né? A indústria cinematográfica como um todo, ela é um exemplo, né, de que soube adquirir aí as fórmulas mágicas daquilo que vende aí para as massas. Isso está relacionado também com a domesticação do estilo, já que estamos aí, de certa forma, moldados pela indústria cultural a adquirir esses produtos que vêm sempre padronizados. E ocorre também aí uma separação entre arte e artista, em que ambos perdem muito do seu valor, da sua aura, e o artista se torna uma celebridade e a arte um artifício da cultura, uma mercadoria como entretenimento e o lazer aí como algo para ser consumido. E é claro também, né, que a indústria ela não pode produzir produtos exclusivos, senão ela não se sustenta. Então é por isso que é necessário ela promover aí uma massificação de atitudes, de conceitos, de ideias. E, enfim, outro ponto aí que talvez eu acho que é o mais ácido é a banalização do sofrimento. Então, se você já ouviu falar de Game of Thrones ou de sucesso aí de tantos filmes de guerra, de gangues, violência, ou então, por que não, do nosso Tropa de Elite, ou até daquela surra que a vilã leva na novela, né? Dá pra gente ter uma noção do quanto a violência ela vende. Guerra vende, estupro vende, morte, sangue, pancadaria vendem. E não importa se com esse tipo de produto eles estão fazendo nada de útil para a humanidade e apenas aí banalizando a morte, a dor, a violência. Caiu na rede é peixe, meu bem. E o que vende é lucro. E para a indústria cultural,
É isso que importa. E tudo isso é possível, então, porque a razão instrumental e a indústria cultural, elas operam aí dentro da manutenção da ordem capitalista e dos poderes que estão aí constituídos dentro dessa ordem. Há aí uma aliança com o poder político. E por fim, gente, depois de toda essa análise, fica a última crítica e grande característica da indústria cultural, que toda arte é reprodutível, perdendo assim a sua aura. A indústria cultural, ela faz da cultura uma produção em série, condenando os homens ao estereótipo e não à emancipação. Tudo isso é um grande entrave à democracia. Nesse campo é onde nós nos tornamos frágeis à alienação, à dissimulação, à manipulação, ao fascismo e aplicando aí a nossa atualidade também às fake news.